Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Pontualmente 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020, aniversário de Arapeí e Potim. Os dois municípios comemoram 29 anos. Dia do Defensor Público e também Dia Mundial do Físico. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, agora 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ex-presidente Fernando Collor de Mello pediu desculpas ontem pelo confisco de parte do saldo de cadernetas de poupança e contas correntes em março de 1990. Em uma sequência de publicações na rede social Twitter, Collor afirmou que a decisão, que classificou como dificílima, foi tomada na tentativa de conter a hiperinflação de 80% ao mês. O plano Collor limitou os saques a 50 mil cruzeiros, moeda que substituiu o cruzado novo. Ele só esqueceu de pedir desculpas às famílias que perderam seus entes queridos, que se suicidaram após o confisco do dinheiro guardado na poupança. Muita gente se matou. Isso é imperdoável. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Câmara de São José dos Campos fará audiência pública sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias em 1º de junho. Criminosos explodem banco, atacam base da PM e incendiam carros na SP-50 em Monteiro Lobato. Governo de São Paulo propõe antecipar feriado estadual para 25 de maio. Consulta ao primeiro lote de restituições deve sair na próxima sexta-feira. INEP admite que pode rever data do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A partir de amanhã, sessões da Câmara de Jacareí retornam com início às 9 da manhã. Vôlei Taubaté anuncia a contratação do ponteiro Maurício Borges. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre uma proposta para escolher ministro do Supremo de forma diferente. Vou falar também sobre comparando a Covid com a pneumonia e a insuficiência respiratória que estão ganhando longe em número de mortes em relação à Covid. E esse caso aí do suplente de Flávio Bolsonaro, que parece que está querendo o lugar dele e que parece ser mais um tititi, desses que não vão acabar nunca. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas 4 minutos. Repita. 7:04. Audiência pública sobre o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, será no dia 1º de junho, às 6 da tarde, na Câmara de São José dos Campos. Embora os eventos públicos estejam suspensos em razão da pandemia da Covid-19, um ato da mesa autorizou a realização de audiência presencial, desde que respeitadas regras de distanciamento de 2 metros, uso obrigatório de máscara e a limitação de 50 inscritos previamente. Os interessados devem se inscrever pela página da Câmara a partir do próximo dia 25. Os cidadãos presentes poderão se inscrever para a manifestação oral, com duração máxima de 3 minutos cada, não excedendo 2 horas no total. Também é possível contribuir enviando sugestões por meio de formulário online no hot site que reúne informações sobre o projeto no site da Câmara. O formulário online já está disponível e continuará até 3 dias após a audiência, isto é, até dia 4 de junho.
junho. Quem preferir pode protocolar sua sugestão pessoalmente no setor de expediente. Uma quadrilha fortemente armada explodiu uma agência bancária e incendiou veículos na rodovia SP-50 na madrugada de ontem em Monteiro Lobato. A rodovia foi liberada por volta das 9h30 da manhã. O alvo do grupo foi a agência do Banco do Brasil, na Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno. Os criminosos realizaram várias explosões no banco, mas não conseguiram levar nenhum dinheiro. Segundo a polícia, eles levaram 2 revólveres e munição que ficavam na agência para uso dos vigilantes. Durante o crime, o grupo bloqueou as entradas da cidade e ateou fogo em 3 carros. A polícia ainda não sabe quantos criminosos participaram da ação. Na fuga, os criminosos abandonaram objetos que simulavam explosivos no local e ainda atiraram na base da polícia militar. Nenhum policial ficou ferido. A Polícia Civil vai analisar imagens de câmeras de segurança para tentar localizar os criminosos. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, também o corredor Ailton Senna Carvalho Pinto. Todas estas rodovias nesse momento têm trânsito em boas condições, embora com tempo nublado, não chega a prejudicar a visibilidade para o motorista. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna também tem boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito tranquilo, mas tem tempo nublado e tem alguns pontos isolados com neblina nesse momento. Aí sim, o motorista tem que tomar bastante cuidado. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com trânsito bom e tempo nublado. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito tranquilo, tem tempo nublado no trecho de Serra e no trecho de Planalto tem tempo nublado também e com neblina, tá bastante espessa, atrapalha a visibilidade do motorista em vários pontos. Tem também pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação que começam a partir do quilômetro 64, ali no finalzinho do trecho de Planalto. Agora 7h07. Repita. 7h07. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em sessão plenária virtual realizada ontem o projeto de lei enviado pelo Executivo. O projeto prevê a antecipação dos 2 últimos feriados municipais de 2020, Corpus Christi e Consciência Negra, para aumentar o índice de isolamento social na capital durante a quarentena que combate a pandemia do novo coronavírus. A medida obteve 37 votos favoráveis e outros 14 contrários. O número mínimo para a aprovação de um projeto na casa é de 28. Com a aprovação do projeto pelo Parlamento Municipal, os feriados paulistanos passam para amanhã e quinta-feira. Haverá ponto facultativo na sexta-feira. O governador João Dória, do PSDB, também encaminhou à Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei para a antecipação do feriado do dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, para segunda-feira, dia 25 de maio. Mais 2 óbitos por Covid-19 foram registrados pela Vigilância Epidemiológica ontem em São José dos Campos. Agora, o número de mortes confirmadas chega a 26. Um dos casos é de um homem de 78 anos com doenças pré-existentes que faleceu dia 12 de maio no Hospital Municipal. Seu nome já constava na lista de óbitos suspeitos e o resultado do exame atestando a causa da morte foi divulgado ontem. O segundo óbito é de um homem de 70 anos, também com comorbidades, que faleceu ontem pela manhã no Hospital Municipal. Ele estava internado no local desde o dia 11 de maio. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem, o registro de casos positivos de Covid-19 subiu de 423 para 468. Já o número de casos suspeitos aguardando confirmação por exames é de 544. A Polícia Militar do Rio de Janeiro reforçou as patrulhas nos entornos da casa do empresário Paulo Marinho, na zona sul da capital, a pedido do governador Wilson Witzel. A decisão vem após o empresário ter denunciado ao jornal Folha de São Paulo que o senador Flávio Bolsonaro, de quem é suplente, recebeu informações privilegiadas sobre a operação da Polícia Federal, que teve o ex-assessor de Flávio Fabrício Queiroz como um dos alvos. Pelo Twitter, Marinho afirmou que fez o pedido do reforço da segurança ao governador em função de novas circunstâncias surgidas nas últimas horas. Além de suplente de Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho é ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. Ele é o atual presidente do PSDB no Rio de Janeiro e pré-candidato à prefeitura da capital fluminense. E a maioria dos brasileiros ainda não entregou a declaração do imposto de renda.
A maioria dos contribuintes brasileiros ainda não entregou a declaração do Imposto de Renda 2020. Até às 11 horas da manhã do dia 13 de maio, o último balanço divulgado pela Receita Federal, 14.701 documentos haviam sido entregues. É aproximadamente 44% do total de 32 milhões de declarações que o fisco espera receber este ano. Lembrando que, devido ao estado de calamidade pública por causa da pandemia de coronavírus, o prazo para a entrega da declaração, que terminaria dia 30 de abril, foi prorrogado em 60 dias. Os contribuintes têm, portanto, até 30 de junho para acertar as contas com o leão. Tem que declarar quem recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável em 2019. É salário, aposentadoria ou aluguéis, por exemplo. Ganhos isentos não tributáveis ou tributados na fonte, como indenizações trabalhistas ou rendimento de poupança acima de R$ 40 mil, também obrigam à declaração, além de algumas outras circunstâncias. No site da Receita dá para consultar direitinho as regras. Quem não envia o documento ou envia fora do prazo fica sujeito a multa de, no mínimo, R$ 165,74, mas a multa pode chegar a até 20% do valor do imposto devido. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h14. Repita. 7h14. A Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos está realizando uma série de reuniões públicas e fará uma audiência pública para apresentar à população a minuta do edital para a futura concessão do transporte público do município. Ela está prevista para entrar em operação no primeiro semestre de 2021, quando se encerram os atuais contratos. 2 reuniões foram realizadas ontem. Os encontros também estão sendo transmitidos online na página oficial da Prefeitura no Facebook, sendo permitida a participação presencial de até 30 pessoas. Também poderão ser apresentadas manifestações e sugestões por escrito relativos ao assunto discutido, devendo ser entregues diretamente na Secretaria de Mobilidade Urbana até às 6 da tarde ou pelo e-mail transp@sjc.sp.gov.br até às 11 da noite do dia da audiência pública. Atualmente, o transporte público de São José é operado por 3 empresas por meio do consórcio 123 e os 3 lotes de concessão irão se encerrar em fevereiro de 2021. Por conta do encerramento dos contratos, a Prefeitura iniciou os trâmites para a construção do novo modelo de transporte público para o município. A Prefeitura criou ainda um hot site exclusivo sobre o assunto, em que a população pode obter informações sobre o projeto do novo transporte público, dados do atual serviço, pesquisas, enviar sugestões, entre outros assuntos. Laudo Natel, ex-governador do estado de São Paulo e ex-presidente do São Paulo, morreu ontem aos 99 anos. A causa da morte não foi informada. Ele completaria 100 anos em setembro. Natel foi eleito vice-governador do estado em 1962 por uma chapa independente e assumiu o governo do estado por 2 vezes durante o período da ditadura militar. Em 1966, ou melhor, entre 1966 e 1967, ele substituiu o então governador Adhemar de Barros, cassado pela ditadura militar, e depois, entre 1971 e 1975, foi eleito de maneira indireta pelo Colégio Eleitoral. Natel também foi presidente do São Paulo Futebol Clube. Foi na sua gestão que o clube adquiriu o terreno e viabilizou a construção do estádio do Morumbi. Também ontem morreu o deputado federal Luiz Lauro Filho, do PSDB de São Paulo, aos 41 anos. O parlamentar teve 2 paradas cardíacas
cardíacas, uma durante a madrugada e outra pela manhã. Ele tinha dado entrada no Hospital Centro Médico em Campinas. Ele começou a legislatura como suplente e assumiu a cadeira do ex-deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, que faleceu em 1º de abril deste ano. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em assembleia da Organização Mundial da Saúde, OMS, que a pandemia do novo coronavírus é um desafio para o mundo todo. E que, como o Brasil tem dimensões continentais e importantes diferenças regionais, deve haver diálogo entre os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. O foco maior deve ser no norte e no nordeste, disse Pazuello. Nas últimas semanas, no entanto, houve divergências entre Jair Bolsonaro e governadores. Em 11 de maio, por exemplo, o presidente incluiu salões de beleza, barbearias e academias na lista de serviços essenciais. Governos de 17 estados e do Distrito Federal se posicionaram contra a medida. De acordo com o ministro interino, cabe ao Ministério da Saúde fazer ajustes nos protocolos de combate à Covid-19, segundo a gravidade de cada região. E ontem o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil pessoas recuperadas da Covid-19, o que representa 39,5% do total de casos confirmados até o momento, 254 mil pessoas. Outras 136 mil pessoas estão sendo acompanhadas, o que significa 53,9% por profissionais que monitoram a evolução da doença. As informações foram atualizadas até às 7 da noite de ontem e repassadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o Brasil. A Câmara de Jacareí alterou o horário das sessões ordinárias das 6 da tarde para as 9 da manhã, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A mudança foi decidida após requerimento do vereador Luiz Flávio do PT. Segundo o parlamentar, o horário atual, com início às 6 da tarde, tem o objetivo de possibilitar a presença do público ao plenário. Entretanto, com a Câmara fechada devido às normas de prevenção ao vírus, não há razão para mantê-lo. Para reforçar a medida, um projeto de resolução com o mesmo teor e de autoria de todos os vereadores já tramita na Casa Legislativa. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia começa com bastante nebulosidade devido à presença de nevoeiros em algumas áreas do Vale do Paraíba. A tarde será de sol e poucas nuvens. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 28 graus. Neste momento, temos 19 graus em São José dos Campos e Jacareí. 7h19. Repita. 7h19. A Receita Federal deve abrir na próxima sexta-feira a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2020. O pagamento do primeiro lote será feito no dia 29 na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. A data da consulta ainda não foi confirmada pela instituição, mas normalmente a Receita libera a consulta ao lote uma semana antes do pagamento. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita ou ligar para o Receita Fone no número 146. Também é possível checar pelo aplicativo Pessoa Física disponível para os sistemas Android e iOS. O valor da restituição é corrigido pela Selic, taxa básica de juros, mas após cair na conta, não recebe nenhuma atualização. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou um comunicado ontem admitindo que o órgão poderá rever a data do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Na nota, o órgão afirma que, em reunião do Comitê Operativo de Emergência, que foi criado para debater questões relativas à educação durante a pandemia, já foi admitida a possibilidade de alteração no cronograma da prova. A Defensoria Pública da União entrou ontem com recurso para que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região reveja a decisão e adie o cronograma. O INEP argumenta, no entanto, que o cronograma ainda não foi alterado porque há incerteza em relação ao cenário do país em decorrência da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o órgão, também é importante manter a tramitação do edital para que etapas operacionais que antecedem a realização do Enem sejam cumpridas. Setores de livros eletrônicos, comércio e indústria registram queda de vendas com pandemia do coronavírus. Com a pandemia do coronavírus, faturamento do setor de livros cai quase que pela metade no país. Em abril, ele movimentou 65 milhões de reais,
contra 125 milhões no mesmo período do ano passado. Dados do setor e da empresa de pesquisa Nielsen apontam ainda que a queda nas vendas seguiu a mesma proporção, com o fechamento de lojas e livrarias, de quase 3 milhões para pouco mais de 1,5 milhão de unidades. Outros setores também divulgaram balanços que confirmam o impacto econômico da pandemia. A produção de eletroeletrônicos caiu 0,3% em março na comparação com o mesmo período do ano passado e despencou 9% em relação a fevereiro. Isso porque a maior parte das regiões só começou a adotar a quarentena no fim do mês. Até pelo fato de que parte das fábricas chegou a paralisar a produção, dados da ABINE, entidade que reúne as indústrias do setor, apontam que 30% das empresas demitiram funcionários em abril. Porém, várias têm adotado medidas para evitar esse cenário, como redução da jornada, antecipação de férias e o trabalho de casa. Nos últimos dias, a Fundação Getúlio Vargas informou que 14% das indústrias do país, independentemente do setor, suspenderam os trabalhos, enquanto o balanço do IBGE, esse referente ainda ao mês de março, mostrou que as vendas do comércio caíram 13%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h26. Repita. 7h26. O Desenvolve Vale entregou ontem mais de 500 cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. Os alimentos serão distribuídos para famílias da cidade que se encontram em situação de vulnerabilidade devido à crise causada pelo novo coronavírus. Ao todo, foram praticamente 2,5 toneladas de alimentos, entre eles arroz, feijão, açúcar, entre outros mantimentos que já vieram separados em kits, prontos para a distribuição. A entrega dos mantimentos só foi possível após uma ação conjunta entre os conselheiros do Desenvolve Vale que uniram forças para a aquisição dos alimentos. O governo de São Paulo anunciou ontem a arrecadação total de 653 milhões e meio de reais em doações da iniciativa privada para aplicação exclusiva em ações de combate ao novo coronavírus. O montante foi obtido junto a 362 empresas em 9 reuniões semanais do Grupo Empresarial Solidário de São Paulo, informou o governador João Dória. As doações das últimas 2 reuniões por teleconferência do Grupo Empresarial Solidário, realizadas em 11 e 18 de maio, chegaram ao montante de 76 milhões de reais. Os recursos somam-se às arrecadações anteriores, alcançando o total de 653 milhões e meio de reais. Empresas e entidades fizeram as doações por meio de recursos financeiros, serviços e produtos, como alimentos, itens de higiene, equipamentos hospitalares e de proteção individual para profissionais da saúde e das forças de segurança, entre outros materiais. O governo federal determinou a suspensão das atualizações cadastrais de beneficiários do Bolsa Família enquanto o auxílio emergencial de R$ 600 estiver sendo pago. Também está proibida a aplicação de ações de administração de benefícios como o bloqueio ou suspensão do pagamento. As mudanças estão em portaria ditada pelo Ministério da Cidadania e publicada no Diário Oficial da União de ontem. A medida já está valendo. O auxílio emergencial será pago por 3 meses em razão da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Tem direito ao benefício trabalhadores informais, desempregados, MEIs e contribuintes individuais do INSS, maiores de idade e que cumpram requisitos de renda média. Vamos agora aos indicadores econômicos. As principais bolsas de valores dos Estados Unidos tiveram um salto ontem, com dados iniciais animadores acerca de uma potencial vacina contra o novo coronavírus e também com a promessa de mais estímulos para incentivar uma economia impactada pela pandemia.
O índice Dow Jones Industrial subiu 3,85% e o Nasdaq valorizou-se 2,44%. Euro cotado a R$ 6,24, com queda de 1,35%. O dólar comercial fechou em queda de 2%, vendido a R$ 5,72. Foi o maior recuo desde o final de abril. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, saltou 4,69%. 7h29. Repita. 7h29, está na hora da boa notícia. Com quase 300 brinquedos populares em seu acervo, a Brinquedoteca do Museu do Folclore de São José dos Campos completou 7 anos de existência. Inaugurada em 2013, o espaço funciona ao lado da biblioteca do museu, recebendo principalmente crianças para atividades espontâneas e mediadas. Neste momento, a Brinquedoteca permanece fechada em razão da pandemia da Covid-19, assim como as demais dependências do museu. Idealizado pelo Centro de Estudos da Cultura Popular, o projeto da Brinquedoteca teve consultoria do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e foi viabilizado por meio do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O SENAC de São José dos Campos também colaborou com o projeto de interiores. Além dos brinquedos, a Brinquedoteca também tem livros infantis, CDs e DVDs voltados à cultura popular. Em outubro do ano passado, 91 novos brinquedos populares foram incorporados ao seu acervo, produzidos por artesãos de Embu das Artes, São Paulo, Paraty, no Rio de Janeiro, Glória, do Goiatá, Pernambuco e Esperança, na Paraíba. Os demais brinquedos são de artesãos de São José dos Campos e de outros estados brasileiros. O Ministério Público Federal entrou com um pedido na 22ª Vara Federal para invalidar a revogação de 3 portarias do Exército que facilitam o rastreamento de armas de fogo e munições. A revogação foi feita em abril, após determinação do presidente Jair Bolsonaro. A primeira portaria, publicada em 20 de março, criava o SISNAR, Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército, que teria como finalidade rastrear os chamados produtos controlados pelo Exército, que incluem armas de fogo e explosivos. As outras 2, publicadas um dia antes de serem canceladas, ampliavam pontos da primeira. O Ministério Público apresentou o pedido à Justiça após receber uma denúncia, além de uma representação de uma procuradora regional da República, e o órgão ressalta que as revogações ocorreram em regime de urgência, sem qualquer procedimento administrativo prévio que respaldasse tal conduta. A General Motors anunciou ontem a retomada da produção de veículos em São Caetano do Sul, São Paulo. De acordo com a marca, foi estabelecido um rígido protocolo de prevenção para garantir a segurança dos funcionários. Entre as medidas estão o uso de máscaras, reforço da higiene, distanciamento social com adaptações em transportes e refeitórios, medição diária de temperatura corporal, além de um monitoramento de casos suspeitos. E produção de motos diminui 98% em abril. Indústrias de motocicletas reduziram a produção em quase 100% em abril. A queda foi de 98,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado e de 98,6% em relação a março de 2020, de acordo com dados da Abraciclo, a associação do setor. A entidade informa que de janeiro a abril deste ano foram fabricadas 299.078 motocicletas, um volume 18,7% menor que o do primeiro quadrimestre de 2019, quando a produção alcançou 367.986 unidades. Em nota divulgada pela Agência Brasil, o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, afirmou que em abril 70% das fábricas paralisaram as atividades como medida de prevenção à Covid-19. Segundo ele, por causa do cenário atual, as projeções para o segmento de motocicletas em 2020 deverão ser revistas. Marcos Fermanian disse ainda que o setor precisa do apoio de medidas governamentais
que aliviem as dificuldades de caixa das empresas e que as conversas estão em andamento. Dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan, também apontam queda acentuada nos emplacamentos em abril. No quarto mês do ano, foram licenciadas 28.246 motocicletas, quase 70% a menos do que em abril de 2019, quando o número chegou a 93.370 unidades. Na comparação com março, mês em que foram feitos cerca de 75.300 emplacamentos, a redução foi de 62,5%. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. Os líderes partidários do Senado Federal decidiram cancelar o recesso parlamentar do meio do ano devido à pandemia do novo coronavírus. A decisão foi tomada em reunião realizada por meio de videoconferência com o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, ontem. O regimento determina que os parlamentares têm direito de tirar 2 recessos por ano, um de 23 de dezembro a 1º de fevereiro e o outro de 18 a 31 de julho. 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, ligue 36006000. 7h38. Repita. 7h38. 65 dias depois, os jogadores do Flamengo estiveram no Ninho do Urubu. Ontem, o elenco voltou ao centro de treinamento para a realização de exames de Covid-19 e para serem informados dos protocolos para a volta das atividades. O clube deseja voltar aos trabalhos ainda nesta semana. Qualquer decisão só acontecerá após os resultados dos testes de atletas e comissão técnica. As 38 pessoas que testaram positivo há 2 semanas também foram examinadas. O Flamengo, por sua vez, intensifica as conversas com as autoridades públicas por um aval para retomar as atividades. Apesar dos decretos de quarentena até o fim do mês, o clube sente uma flexibilização maior no diálogo com o governo do estado, enquanto a prefeitura se mostra mais rígida judicialmente e, no entanto, a diretoria entende que não há infração caso volte com os treinamentos. O Vôlei Taubaté anunciou a contratação do ponteiro Maurício Borges, de 31 anos, campeão olímpico na Rio 2016. O jogador estava no Sesc do Rio de Janeiro e chega para a vaga deixada por Lucarelli, de mudança para o vôlei italiano. Maurício Borges é o segundo reforço oficial do Taubaté, que também já anunciou o levantador Bruninho. Com isso, a equipe chega a 5 atletas campeões olímpicos no elenco: Bruninho, Maurício, Douglas Souza, Lucão e Maurício Souza. O atleta voltou a jogar na última temporada após passar por uma cirurgia no joelho. Pelo Sesc Rio de Janeiro, foi destaque de um time que terminou a Superliga na 3ª colocação. Após o final do torneio, o time carioca foi desativado com dificuldades financeiras. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na Rua Pedro Ernesto, na área central da cidade, na Rua Estados Unidos, no Vista Verde, Avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos e também na Rua Guaianazes, em Santana. Fumacê programado para hoje em São José dos Campos, na região leste. Os bairros são Jardim Itapuã, Eugênio de Melo, Jardim das Flores, Residencial Terra Nova, Residencial Ribeira, Ilha Escura, Fazenda Honda e Fazenda Takanashi. Estradas. E a situação das principais rodovias que cruzam a nossa região continuam bastante tranquilas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, todas têm trânsito em boas condições. Ainda alguns pequenos trechos com tempo nublado, mas não chega a prejudicar a visibilidade para o motorista não. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação aí da Dutra, Ailton Senna também segue com trânsito tranquilo, boa visibilidade. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito
trânsito fluindo bem. Trecho de Planalto, principalmente ali na altura de Taubaté, a gente já tem bastante sol nesse momento, mas um pouco mais à frente, no final ali do trecho de Planalto, ainda tem neblina em pontos isolados, então, claro, o motorista tem que ficar atento nessa mudança de situação. A mesma coisa acontece na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito segue livre, mas ainda tem alguns trechos ali com neblina, principalmente na parte de Planalto. Mas, de forma geral, o sol também já vai aparecendo, o motorista faz uma viagem tranquila. Apenas reforçando que a rodovia dos Tamoios tem obras de duplicação no trecho de serra e, por conta disso, tem pare e siga ativo naquele trecho. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito bom e já tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia nesse momento. 7h41. Repita. 7h41. A Petrobras informou que vai reajustar o preço do diesel em 8% nas refinarias a partir de hoje. O valor da gasolina segue estável. É o primeiro aumento do diesel nas refinarias praticado pela Petrobras neste ano. Na semana passada, a Petrobras aumentou o preço da gasolina nas refinarias em 10%. A Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal registrou a terceira morte por coronavírus. O óbito foi registrado na última sexta-feira. A terceira vítima é uma idosa de 80 anos. Ela estava internada em um hospital de Pindamonhangaba, mas não resistiu aos sintomas e faleceu. Outras 2 pessoas morreram pela doença na cidade, 2 homens. Até agora, Santo Antônio do Pinhal tem 8 casos confirmados de coronavírus. 7h42. Repita. 7h42. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h45. Repita. 7h45. E vamos agora à participação dos nossos ouvintes, participação dos ouvintes do Jornal da Manhã, da Jovem Pan São José dos Campos, pelo nosso WhatsApp, que é o 12997077791. A gente recebeu aqui a reclamação do Amarildo, é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele diz que já fez um pedido pelo 156 da Prefeitura para poda de raiz de árvore na rua Jaguari 263, na Zona Norte. Segundo informações do Amarildo, essa solicitação foi feita em agosto do ano passado e até agora ele não foi atendido. Ele diz que já acionou 156 por várias vezes pelo mesmo problema. Tem no local risco de queda de pedestres, as raízes também já chegaram até a grade de proteção da casa do Amarildo. As grades estão inclinando e ele teme aí uma queda das grades também por conta desse problema. Ele mandou fotos pra gente, né, Giovana? Mandou. E dá pra ver que realmente é aquela situação. É uma árvore que foi plantada há muitos anos, com certeza. Não era uma árvore apropriada para essa localização, vamos dizer assim. Verdade. Ela vai crescendo, as raízes vão subindo, a calçada tá toda estourada, além da grade da casa, né, da grade de proteção da casa do Amarildo, que também está sendo inclinada. E aí, o grande problema é exatamente o que a gente já havia falado, né? O pessoal faz a solicitação, ele já ligou no 156, tem vários protocolos, a situação vai se agravando, cada dia que passa fica um risco maior ainda para os pedestres e para o próprio Amarildo em relação à casa dele. E até agora a situação não foi resolvida, né? E agosto do ano passado é muito tempo, né? Se fosse um mês, foi no mês passado, ok, pode estar, né, num processo ainda para verificação, enfim, leva realmente um certo tempo. Mas agosto de 2019 realmente é muito tempo. Amarildo, nós vamos encaminhar, sim, o seu pedido aí para a Prefeitura de São José, verificar o que está acontecendo, porque até agora você não foi atendido, né? E vamos pedir um retorno aí para... Exatamente. Pelo menos um posicionamento em relação ao problema ali, que é sério, né? Sim, muito sério. Pelas fotos que ele mandou, realmente a situação é perigosa. Perigoso. A gente tem também a reclamação. Na verdade, não chega a ser uma reclamação, é uma constatação. Correto. E um pedido.
pedido da nossa ouvinte Vânia, de São José dos Campos. Ela mora no Jardim Colonial e ela pega o ônibus todo dia por volta das 5:30 da manhã em frente ao supermercado Nagumo. E sempre está escuro, principalmente agora, a gente está a caminho do inverno, cada dia mais escuro. Vânia, a gente também sai super cedo, a gente sabe o que é isso, essa escuridão que a gente pega nesse horário, né? E a Vânia mandou, inclusive, um vídeo pra gente mostrando quanto é escuro esse ponto de ônibus, além de ser um local deserto nesse horário da manhã. Aí ela pede para a prefeitura dar uma avaliada, ver o que pode ser feito. Aliás, o vídeo que a Vânia mandou... Não dá para ver. Não dá para ver nada, né? Você vê um ponto ou outro de luz e realmente uma Vânia escuridão. tem razão. Um breu o lugar ali. E ela tem que passar, tem que pegar o ônibus ali naquele ponto. Ela sai para trabalhar, pra trabalhar, né? Exatamente. Então, é em frente ao Nagumo, no Jardim Colonial, né? Ela diz que realmente deu para ver Muito pelo escuro. vídeo que é muito escuro, é perigoso para ela como mulher, né? Sozinha, num horário desse, sem dúvida, para pegar ônibus, precisa trabalhar. Então, de repente, a prefeitura dá uma avaliada, verificar se é possível colocar alguma iluminação ali próxima. É meu caminho de trabalho e confirmo. Confirma. Realmente é difícil. E às vezes a própria... Vai ver que tem alguma lâmpada queimada e o pessoal não percebeu. Enfim, posicionamento de poste, alguma coisa pode ser feita, com certeza. Vamos encaminhar também a reclamação, essa constatação da Vânia. Exatamente. A gente tem também uma participação aqui do Marco Aurélio, é nosso ouvinte de São José dos Campos, e ele mandou mensagem ontem, reportando uma situação que ele viu no domingo. Ele disse que viu muitas pessoas no domingo fazendo exercícios na rua Lineu de Moura, no sentido Urbanova, sem máscaras, sem distanciamento, até o Parque Municipal Ribeirão Vermelho, que está fechado. Ele diz que tinham pelo menos umas 10 pessoas dentro. O Marco Aurélio diz que, claro, essas pessoas pularam a cerca, ou seja, invasão. E aí ele questiona, né? Onde está a prefeitura, onde está a guarda municipal, que tem a função de proteção do patrimônio público? Não vemos fiscais na rua, ainda que seja para orientar as pessoas. Outra constatação que o Marco Aurélio faz aqui: existem vários comércios com atividades consideradas não essenciais que estão abertos. E o Marco Aurélio mandou para a gente também um vídeo mostrando, dá para a gente ver pelo vídeo do Marco Aurélio a quantidade de carros estacionados ao lado ali do Parque do Ribeirão Vermelho. Então, realmente uma situação bastante complicada, né? Duplamente complicada, né? E dia sim, dia não, a gente tem recebido aqui, né, reclamação dos ouvintes com relação àquela região. A região do Urbanova tem vários casos, está entre os bairros com mais casos de Covid-19 em São José dos Campos. E essa questão do Parque Municipal Ribeirão Vermelho, se ele está fechado, como é que essas, né, é o que ele falou, pularam a cerca, com invasão. certeza. Literalmente, nesse caso, o pessoal está pulando a cerca gente, a que mesmo, ponto né? chega, né? A gente precisa, tem um protocolo aí, né? Precisa usar máscara, né? É como o prefeito falou aqui na semana passada, quando ele esteve aqui, até falou de fazer uma ação naquela região, conversar com as pessoas. Ele falou que multar não tem como. Sim. Palavras do prefeito Felício Ramute, né? Mas que ia fazer um trabalho de conscientização das pessoas para usarem máscaras. Ele falou que até ia verificar a possibilidade de entregar máscara para as pessoas que estão caminhando nessa região e não estão utilizando. Quer dizer, a pessoa precisa ter consciência. Agora, pular a cerca para entrar num parque Giovana, que está fechado, cadê a fiscalização? Então são duas coisas que a gente vê aí muito graves, vamos dizer assim. Primeiro, se as pessoas tivessem um pouco mais de bom senso, e pelas atitudes que a gente está tendo aqui, relatos dos nossos ouvintes, as pessoas não têm bom senso, se as pessoas tivessem um pouco mais essa preocupação com o próximo, certamente essa quarentena seria muito mais tranquila. Não precisaria ser obrigatória. Mais rápida, né? Com certeza, com certeza. Agora, a gente vê as atitudes das pessoas... E aí a situação fica complicada, porque o poder público vai fazer o quê? Por um lado, as pessoas que estão se cuidando têm o direito de cobrar. Direitos iguais para todo mundo. Por outro lado, a gente tem essa situação, todo mundo teve a mesma ideia ao mesmo tempo, né? Eu acho que hoje o parque deve estar tranquilo, eu vou lá. E isso quando não tem vandalismo, né? Não, aí já é um outro problema, né? A gente também tem ouvintes que contaram pra gente de grades que foram cortadas em outros... Jacareí, né? Exatamente, em outros centros públicos. Então, essa situação é bastante complicada. Pessoal, a gente, claro, torce para que tudo isso termine rapidamente. Agora, se todo mundo não ajudar pelo menos um pouquinho,
vai ficar por mais muito difícil. tempo, exatamente, fica muito mais difícil. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, manda aí para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, órgão interministerial presidido pelo Ministério da Economia, decidiu zerar o imposto de importação de mais 118 produtos ligados ao combate do novo coronavírus. A decisão publicada no Diário Oficial da União de ontem vale até o dia 30 de setembro deste ano. A medida inclui mais de 80 medicamentos utilizados no tratamento de pacientes hospitalizados e no combate direto ao coronavírus, acrescentou o Ministério da Economia. Com a nova lista, o governo informou que chega a 509 o número de produtos que tiveram tarifa de importação reduzida a 0 para o combate à pandemia. Sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar já tem data para retomar o futebol. A Associação de Futebol do país anunciou que a data de reinício do campeonato local está marcada para 24 de junho. Faltam 5 rodadas a serem disputadas no torneio, com a nova temporada iniciando em setembro. Também foi definido que as férias dos jogadores irão até o dia 7 de junho, com exames de Covid-19 acontecendo nos 2 seguintes após a reapresentação e no dia 10 retornarão aos treinos. Agora 7h54. Repita. 7h54. E direto de Brasília, o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Sena, bom dia. Imagine que o suplente do senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista entregando o senador. Entregando é uma palavrinha, um eufemismo que eu estou usando. Querendo complicar a vida do senador, torcendo que o senador, já que ele é o suplente, que o senador saia para ele ocupar o lugar. E ele conta que Flávio Bolsonaro recebeu informações de um delegado da Polícia Federal, que ele não diz o nome, que teria confidenciado a ele que ele estava sendo investigado pela Polícia Federal. Ora, é apenas antecipar alguma coisa, né? Porque se a pessoa está sendo investigada, lá pelas tantas vem um oficial de justiça pedindo depoimento dele, né? Mas, enfim, seria num caso da Justiça Eleitoral, né? Até foi arquivado esse caso no que diz respeito a Flávio Bolsonaro, sobre, se não me engano, a eleição de prefeito do Rio de Janeiro, em que ele foi candidato. Mas agora o que a gente espera é o seguinte, né? Quem vai examinar isso é o Procurador-Geral Aras, que está também com o processo decorrente das insinuações do ministro, do então ministro, ele era ministro quando fez as insinuações, Sérgio Moro, né? E agora o que vai acontecer é o seguinte, né? Se tiver alguma coisa, algum crime aí no meio, vai se perguntar se o ministro Sérgio Moro não sabia disso, né? Que a Polícia Federal tinha esse dado, né? Porque se ele sabia e não fez nada, era prevaricação. Mas isso é só uma hipótese, né? A outra questão é que se Flávio Bolsonaro estiver envolvido aí num crime federal, e não está, né? Porque ele está sendo investigado na raspadinha, sei lá, como é, dobradinha, rachadinha, é lá na Assembleia Legislativa, portanto, na Justiça Estadual, na Polícia Civil Estadual, no Ministério Público Estadual, não tem nada a ver com a Polícia Federal, né? E outra coisa, aqui no Brasil, né, se está se fazendo isso é useiro e vezeiro para atingir o presidente, mas também não atinge porque ele não era presidente na época e ele não pode responder por nada que tenha acontecido fora do mandato dele, né? Está na Constituição isso. Então parece que é mais uma fofoca, mais um tititi, né? Quando esse acabar vai vir outro, e mais outro, não vai parar nunca, a gente tem que estar preparado para isso. Senador Lazia Martins
me avisou quando me ouviu dizer na CNN que é preciso encontrar uma forma mais isenta de escolha de ministro do Supremo. Me contou que ele já tem uma proposta de emenda constitucional que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, propondo que a escolha seja feita por 7 notáveis, inclusive um representante do Supremo, da OAB, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral, né? 7 notáveis que façam uma lista tríplice que é encaminhada ao presidente da República com a condição de que seja um jurista por pelo menos por 15 anos, com muito brilho na profissão, como magistrado, como professor, como autor de tratados, de livros, né? Que tenha muito destaque durante 15 anos, né? Que não seja qualquer apenas amigo de um presidente, né? Ou advogado de algum partido político, né? E que o mandato seja de 10 anos. Passou 10 anos, tchau. Como acontece em outros países. É uma boa ideia e uma ideia que pode solucionar muito problema. E, por fim, eu queria falar para vocês de números da Covid, né? Porque as pessoas ficam falando, assustando, levando pânico. Vejam só, o André Bianchi, que é um consultor estatístico, que examina tudo, que está me ajudando, fez as contas com base nos dados dos cartórios de registro de óbito do dia 16 de março deste ano até hoje, comparando com 16 de março até 18 de maio do ano passado. Nós estamos aqui com 17 mil mortes neste ano inteiro por Covid. No ano passado, nesse período de 16 de março a 18 de maio, morreram 38 mil de pneumonia, 16.800 de insuficiência respiratória. E neste ano, de 16 de março até agora, né, morreram 29.500 de pneumonia. E durante todo o ano até agora, 17 mil de Covid. Mais 15.700 de insuficiência respiratória. Mais 5 mil de síndrome de insuficiência respiratória aguda. Síndrome respiratória aguda. Então, temos aí 50 mil mortos de outras causas pulmonares em relação à Covid. Mas a Covid parece que tem um grande marketing político. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 19 de maio de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.